Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Aproveitar esse tempinho aqui que eu tenho para gravar mais um vídeo para vocês. No nosso último vídeo que eu gravei sobre dicas de como não cair em golpes, uma pessoa pediu para gravar um vídeo falando sobre como reconhecer quando pessoas estão mal intencionadas em uma relação, em um relacionamento. Essa pessoa inclusive diz que é difícil reconhecer isso e que talvez eu tivesse algumas contribuições a partir da experiência clínica. E de fato existem contribuições possíveis a partir da experiência clínica que eu tenho, de como que ocorrem os relacionamentos abusivos. Então eu vou estar falando mais de relacionamentos abusivos, porque mal intencionada é um pouco difícil de a gente classificar, porque aí entra muito um conceito de bem ou mal, são conceitos filosóficos muito relativos, então é um pouco difícil falar a partir disso. Mas o que eu posso falar é quais são os sinais de que um relacionamento está já sendo abusivo ou pode vir a ser abusivo. E aí, normalmente, relações que as pessoas classificam como aonde o outro está mal intencionado, via de regra, são relações abusivas. Então, o que acontece? O grande problema que nós temos é que muitas pessoas elas procuram relacionamentos abusivos, elas procuram relações não saudáveis e aí elas se surpreendem absurdamente quando se dão conta que estão em um relacionamento abusivo. Como que isso acontece? Normalmente é porque a própria pessoa está adoecida e a própria pessoa não consegue nutrir um relacionamento saudável. Para que você tenha um relacionamento saudável, é preciso que antes de tudo você esteja emocionalmente saudável. Caso contrário, você vai procurar no outro carências suas. Você vai procurar no outro coisas que não cabem ao outro te dar em um relacionamento saudável. E por isso você sempre, via de regra, vai entrar em relações adoecidas. Então a primeira dica de todas é, para você ter um relacionamento saudável, é preciso que você, antes de tudo, esteja emocionalmente saudável. Isso já reduz imensamente as chances de você cair em uma relação abusiva ou adoecida. Ah, quais são os sinais que o parceiro ou a parceira te dá de que essa pessoa é abusiva, de que essa pessoa não está muito bem emocionalmente, de que essa pessoa talvez precise de um acompanhamento psicológico antes de se envolver com alguém? Por exemplo, a pessoa te dá satisfação de tudo que ela faz. E aí que eu digo que muitas pessoas procuram relacionamentos abusivos e adoecidos. Por quê? Porque as pessoas procuram uma relação justamente nesses moldes. Uma pessoa que dê satisfação para ela até quando vai no banheiro. Uma pessoa que, nossa, minha namorada nunca vai me trair, porque ela vai sair com as amigas dela, ela me pede autorização para sair com as amigas dela. Isso é um grande sinal de alerta. Se uma pessoa adulta, responsável pela própria vida, está te pedindo autorização por uma coisa que é da vida dela, que não necessariamente vai usar nem nada que pertença a você, nenhum objeto teu, que não vai precisar da sua companhia naquele espaço, se ela te pede autorização para ir em algum lugar, isso já é um grande sinal de alerta. Ou então, porque o meu namorado é maravilhoso, é super atencioso, ele sempre está à minha disposição. Isso também é um grande sinal de alerta. Como assim uma pessoa sempre está à disposição da outra? A pessoa não tem vida, a pessoa não trabalha, a pessoa não tem amigos. Então percebam, são coisas que normalmente as pessoas aclamam como sendo o sonho de relacionamento. Uma pessoa que me dá satisfação de tudo, que me diz quando vai sair com os amigos, com as amigas, uma pessoa que só dá atenção para mim, que não liga para as outras pessoas. Tudo isso são sinais evidentes de uma pessoa adoecida de um relacionamento doente. Só que as pessoas glamorizam isso, as pessoas romantizam como se isso fosse maravilhoso, que é a mesma questão dos ciúmes. Se a gente olhar hoje nas redes sociais, constantemente a gente vê postagens aclamando e glamorizando o ciúme. Então, falando em tom de brincadeira sobre ciúmes, que é algo, uma doença seríssima. Ciúmes é algo seríssimo e de grande problema a ser tratado. As pessoas falando, por exemplo, sobre os ciúmes, como se fosse cuidado, como se fosse zelo pelo outro, como se fosse atenção.
Não, atenção é você se dedicar ao outro no tempo que está com ele. Você cobrar aonde ele estava quando não estava com você não é atenção. Isso é adoecimento. Então hoje o grande problema é que a maioria das pessoas elas idealizam relações abusivas e adoecidas. E aí elas se surpreendem quando se dão conta que estão em uma relação abusiva e adoecida. Que são esses aspectos. Então as pessoas elas idealizam uma relação aonde a outra dá satisfação para ela das coisas, idealizam uma relação onde a outra está à disposição dela o tempo todo. Só que o que acontece? Se uma pessoa está à disposição sua o tempo todo, é meio que óbvio que ela vai esperar o mesmo de você. E aí a pessoa se surpreende quando a outra, que sempre está à disposição dela, tem um surto porque ela não respondeu a mensagem em menos de meia hora. Bom, é meio óbvio, não? Se ela está à sua disposição o tempo todo, 24 horas por dia, como assim você leva mais de meia hora para responder uma mensagem? Essa é a lógica dessa pessoa. Porque ela está adoecida e você também está, se você espera que alguém esteja 24 horas à sua disposição. Porque se você estivesse saudável, você entenderia que as pessoas têm uma vida, que as pessoas vão viver a vida delas e elas vão estar com você quando elas podem estar. Então, essa é a grande questão. O grande problema dos relacionamentos abusivos e o que leva as pessoas a entrarem constantemente em novos relacionamentos abusivos é que elas sempre estão esperando do relacionamento coisas adoecidas e elas não se dão conta disso. Então elas esperam um relacionamento que tenha condutas que não são, via de regra, condutas que são saudáveis. Então, via de regra, são condutas de pessoas que estão emocionalmente adoecidas. E aí, não que essas pessoas tenham que ficar sozinhas pelo resto da vida ou sejam más, mas é uma questão de que essas pessoas ainda não entenderam como viver de uma maneira sem afetar negativamente tanto a vida do outro. Porque não funciona, mesmo entre pessoas que, digamos, duas pessoas igualmente adoecidas se encontram para se relacionar. Então, duas pessoas que querem atenção 24 horas por dia se encontram para se relacionar. E aí você pode imaginar, vão se complementar, porque afinal de contas ambas querem atenção 24 horas, ambas vão dar atenção uma para outra 24 horas e vai ficar tudo certo, elas vão se relacionar perfeitamente. Via de regra não. Por quê? Porque elas estão em uma sociedade. E em uma sociedade, quando estamos inseridos, a sociedade também nos demanda coisas. Então, mesmo que aquele sujeito escolha para si se relacionar somente com o outro 24 horas por dia, ele obrigatoriamente tem que se relacionar com a sociedade. E isso não é bem uma escolha. A menos que ele vá lá para o meio da mata, se entrochar muito distante da sociedade, ainda assim ele vai levar a sociedade nos seus conhecimentos. Mas ainda assim, o que vai acontecer? Se ele se relacionar só com outra pessoa e tiver à disposição dela 24 horas por dia, quando que essa pessoa vai buscar alimento? Quando que essa pessoa vai construir um abrigo? Vai encontrar meios de sobrevivência? Então, mesmo em uma situação idealizada, afastada da sociedade, em um canto remoto, não é possível esse relacionamento ser saudável, esse relacionamento dar certo. Porque a pessoa vai ter que sair de perto da outra para fazer coisas, para buscar alimento, para se alimentar, para cuidar de outras coisas. E isso é uma situação que vai gerar sofrimento em ambos. Então, mesmo se a pessoa ela está à disposição da outra e ela aceita a atenção da outra 24 horas sem se incomodar, ainda assim vai haver conflitos no momento que essas pessoas tiverem que trabalhar, tiverem que estudar. Então, normalmente, não acontece de maneira saudável e aceitável relacionamentos desse formato, onde a pessoa quer que a outra esteja à disposição o tempo todo ou que ela está à disposição da outra o tempo todo. Então, para reconhecer relacionamentos adoecidos, relacionamentos abusivos e perigosos, reconheça esses padrões. A pessoa, acabei de conhecer ela, tô saindo recentemente com ela, e a pessoa começa a me mandar um monte de mensagem, me falando aonde está indo, o que está fazendo. Por quê? Por que a pessoa tem que ficar me dando satisfação da vida dela?
É interessante se a pessoa me falar, fiz uma coisa diferente, em comum, ou conheci uma pessoa nova, fui num lugar que eu não conhecia, um lugar diferente. Aí até algo coerente, algo compatível. Bom, a pessoa está compartilhando comigo experiências novas que ela teve. Agora, quando a pessoa começa a contar coisas rotineiras, do tipo a hora que ela está saindo para o trabalho, a hora que ela está chegando em casa, isso é um grande sinal de alerta para mim. Ou essa pessoa é extremamente carente e ela vai demandar a minha atenção 24 horas por dia, e eu tenho que me perguntar se eu estou disposto a isso. Ou essa pessoa espera a mesma coisa de mim, que eu fique dando satisfação na minha vida 24 horas por dia, o que é extremamente adoecido, porque pessoas comuns querem compartilhar com a outra momentos especiais, não querem necessariamente saber quando a outra vai ao banheiro. Então esse é o grande problema que nós temos hoje nas relações abusivas. O grande problema das relações abusivas é que as pessoas idealizam relações abusivas e aí quando vem as consequências dessa mesma relação se surpreendem e não gostam. Então a pessoa ela idealiza uma relação onde a outra está à disposição dela o tempo todo, só que aí ela não gosta quando ela vê que obrigatoriamente, isso sim é intrínseco, obrigatoriamente, se uma pessoa está à sua disposição 24 horas por dia, ela vai ter uma certa possessividade em cima de você, ela vai demandar a sua atenção, ela também vai te cobrar quando você não responder ela imediatamente, porque ela também vai esperar que você esteja à disposição dela o tempo todo como ela está à sua. Então as pessoas buscam esse tipo de relação sem se dar conta disso. Ou então aquela pessoa que é muito afetuosa, muito carinhosa em excesso, também pode ser uma pessoa que está muito carente. E aí eu tenho que saber se eu dou conta de suprir a carência dessa pessoa, que muitas vezes não vai acontecer, e aí começam as brigas. Então, para que você não se envolva em relacionamentos adoecidos, a melhor coisa que há de fazer é se tratar. É você estar emocionalmente saudável. Porque aí coisas como essa vão despertar estranheza. Para uma pessoa saudável emocionalmente, quando a outra começa a dar satisfação das coisas que está fazendo no dia a dia, levanta um sinal de alerta. Porque uma pessoa emocionalmente saudável não considera isso algo aceitável e algo normal. Só considera aceitável e normal uma pessoa que está adoecida. Quando a outra por exemplo, um outro exemplo muito clássico, e aqui eu vou me referir às mulheres porque é muito comum esse discurso a elas, o cara tem pegada. Ter pegada normalmente é a definição plena de o cara é abusivo, ciumento e pode te espancar a qualquer momento. Não existe ter pegada em uma situação saudável. A pessoa tem presença, a pessoa se coloca na situação, também tem que ver o nível. Porque uma coisa é eu me colocar na situação, defender um ponto de vista, argumentar, mas com sobriedade, com serenidade. Outra coisa é eu explodir. Outra coisa é eu ser agressivo, violento. Então as pessoas elas confundem, por exemplo, a violência velada com ter pegado. Ter pegado em geral significa violência velada. Uma pessoa que é estúpida com você, que é bruta, logo ao te conhecer, sem nem ter muito contato, sem saber se você gosta desse tipo de tratamento ou não, normalmente é uma pessoa adoecida emocionalmente. E normalmente isso vai caminhar para uma relação abusiva. Então as pessoas têm que se tratar e parar de idealizar relações abusivas. As pessoas têm que olhar para situações como essa e ter um olhar de estranheza. Bom, se a pessoa me dá satisfação de tudo da vida dela sendo uma adulta livre, tem alguma coisa estranha aí. Ela é muito carente, ela está demandando atenção excessiva, ou ela vai me dar muito mais atenção do que eu quero, porque também as pessoas elas têm muito essa contradição e que é natural do ser humano, mas que precisa ser olhado e precisa ser equilibrado. Eu quero a atenção do outro, mas eu também quero o meu espaço. Se eu sou uma pessoa saudável, eu quero o meu espaço para ser eu mesmo. Eu quero o meu espaço para me relacionar comigo mesmo, sem ter outras pessoas em torno. Então, tudo isso são situações que precisam ser olhadas. Então, não há muitas, diferente do vídeo anterior, que eu dei algumas dicas mais práticas de como evitar golpes. Nesse caso, para evitar relações abusivas, a primeira questão mais importante e primordial é você não estar adoecido emocionalmente.
Então é você se tratar para ser capaz de reconhecer o que é algo saudável ou não dentro de uma relação. E aí também parar de fantasiar relacionamentos abusivos. E entender que a pessoa está à minha disposição quando ela pode estar, ela não vai estar à minha disposição o tempo todo. Entender que a pessoa não tem que me dar a satisfação da vida dela. Se eu acho que tem, é porque eu não estou saudável. E eu também não tenho que dar satisfação da minha vida. No máximo, claro, é de bom senso e bom tom, se eu vou chegar atrasado, a pessoa já tem uma hora marcada, eu sempre chego em casa às 18 horas, eu vou chegar mais tarde porque surgiu um imprevisto, obviamente eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa informando para que ela não fique preocupada. Mas não no nível como às vezes a gente vê, da pessoa dizer quando tá indo no banheiro, da pessoa dizer quando tá saindo com os amigos em um momento que não era esperado que ela estivesse com a outra. Se eu não estaria com a outra não vai se preocupar, eu não tenho por que ficar dando satisfação do que eu estou fazendo, onde estou indo. É isso, muito obrigado pela atenção durante esse vídeo. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos. Quem quiser estar entrando em contato para agendar a sessão, para agendar a entrevista inicial, só entrar em contato pelo @filosofia da psique, ou no Telegram ou no direct do Instagram, que eu vou estar respondendo. E até um próximo vídeo.